todos. Então, gente, um prazer muito grande estar com vocês essa tarde tão especial nesse congresso, nesse tempo de reconstrução, e realmente para nós esse é um tempo de reconstrução, visto que nós estamos na última hora e as ações malignas têm destruído a vida de milhares de pessoas, sobretudo os mais jovens, por quem o diabo tem uma sede, uma predileção muito grande. Mas o apóstolo João disse que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Tudo que o diabo destruir, o Senhor vai reconstruir. Então esse é um tempo de reconstrução. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, pelo convite honroso, pelo privilégio de estar com vocês agora pela primeira vez, e de conhecer essa garotada aqui que está conectada no céu e na terra, e se interessou por esse tema que nem sempre é um tema muito sugestivo por parte da juventude, falar de dons espirituais. Hoje o pessoal está mais preocupado com redes sociais, cibercultura, internet, tecnologia, geração X, geração Y, esse negócio todo aí da cultura dessa geração, e na verdade os dons espirituais, que é um tema extremamente bíblico, acaba ficando legado a um segundo plano. E então eu me surpreendi com essa proposta, mas achei muito interessante, e significa que vocês querem realmente uma reconstrução nos domínios do Espírito de Deus, para serem bênção para essa geração e fazerem toda a diferença. Eu estou usando uma plataforma diferente aqui, que é o Prezi, talvez alguém já conheça, mas muita gente não conhece. Ela é uma plataforma com zoom, então não é aquela tecnologia do PowerPoint, de frente para frente, ou de frente para trás, e a gente vai ter que, de vez em quando, dar uma olhadinha aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, por causa da visibilidade. A gente tem um conjunto de luzes aqui que está ajudando a filmagem, e aí eu não sei se todo mundo vai conseguir enxergar. Todo mundo consegue ler o que está escrito lá em cima, sim ou não? Sim. Então vamos ler juntos no 3. 3. Dons espirituais. Alguns conseguiram enxergar. É aquela letrinha ali que me preocupa. A letrona eu sei que todo mundo enxerga, né? Mas a frasezinha que está embaixo, a multiforme graça derramada na igreja. Os dons espirituais, na verdade, são isso. Então, alguns enxergaram. Quem não está conseguindo ler ali? Deixa eu saber pelo menos a proporção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas. Se vocês quiserem chegar um pouquinho mais para frente, eu acredito que vocês terão ganho de visibilidade. Não precisam ter medo, eu não mordo não, tá? A nossa conversa aqui vai ser um bate-papo muito franco, sincero. Eu acho que se vocês vierem mais para cá, vão ficar melhor, até porque o ar-condicionado aqui está gostoso. Aí eu acho que deve estar um pouquinho mais quente, tá? Mas também não quero constranger ninguém. Se você não quiser sair do seu lugar e não quiser caminhar um pouquinho mais para frente, eu vou respeitar a sua vontade. Eu estou com uma secretária ali, uma nova diaconisa. Como é que é o seu nome? Juliana é minha nova diaconisa, tá? Foi empossada agora, foi ordenada agora. A diaconisa do pastor Gesiel. Então, você só vai passar para frente e para trás na hora do zoom aí, que é os filmes. Aí, de repente, eu vou ter que descer. Então, pode passar o primeiro aí, que vai dar um zoom para o pessoal começar a enxergar. Isso aí. Nosso tema é dons espirituais, a multiforme graça derramada na igreja. Quero que você abra a sua Bíblia na 1 de Paulo aos Coríntios. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Esse é um tema essencialmente bíblico, não apenas do Novo, do Antigo também, mas no Novo Testamento ele acaba sendo superdimensionado a partir da descida do Espírito Santo, lá nos Atos dos Apóstolos, na narrativa dos Atos dos Apóstolos, quando a igreja é inaugurada. Na inauguração da igreja, nós recebemos os dons a partir da ministração do Espírito Santo, e aí a igreja se torna esse arsenal de Deus, e é através de nós que Deus opera no mundo. Daí a importância dos dons espirituais. Então, abrindo o texto, você vai começar a entender do que é que nós vamos tratar e do que eu vou falar aqui nessa tarde muito especial, nessa tarde gostosa. 1 Coríntios 12, vamos ler do verso de número 1 ao verso número 11. Antes disso, deixa eu me apresentar. Pode passar o próximo aí. Se aí você nunca ouviu falar de quem sou eu, ali está a minha foto com a minha família. O meu nome é Gesiel Cruz. Eu sou formado em várias ciências humanas. Os meus cursos principais são Geografia, Teologia e Pedagogia. Eu sou professor universitário na Universidade Cândido Mendes, no Instituto Humanidade da Universidade.
onde eu leciono já há 10 anos, e também nas faculdades integradas Simonse. Além disso, eu exerço meu ministério pastoral auxiliar na Assembleia de Deus em Campo Grande, aonde eu sou ministro de educação. Além disso, sou consultor teológico da editora Dunamis e da editora Vox Dei. E nessa tarde eu estarei com vocês para falar de um tema absolutamente teológico, mas sem perder os aspectos de outras áreas científicas, como a sociologia, a filosofia e mesmo a pedagogia, porque nós estamos aqui num seminário, num momento de educação da igreja. Então, para quem nunca ouviu falar no meu nome, está aí esse cara bonito, que sou eu, com aquela mulher lindíssima que está ali, é a minha Miss Universo, é a Sheila, e eu tenho 2 filhos, o Eliel e o Daniel. Aí já estão pequenininhos, agora estão maiorzinhos um pouco. O Daniel está com 14, o Eliel está com 14 e o Daniel está com 8. E são bênçãos na minha vida, minha família é, na verdade, a base do meu ministério. Pode passar aí, Juliana, para o próximo. Vamos começar a entender a questão dos dons espirituais? Vai passando, pode passar para o próximo. Isso. Passa aí nossos objetivos didáticos para vocês entenderem do que a gente quer tratar aqui. Tá? Nossos objetivos. Primeiro, definir, conceituar e caracterizar dons espirituais à luz da teologia bíblica. Por quê? Porque existe uma série de conceitos miscigenados na igreja evangélica em função desse contexto social que a gente está vivendo. Nós somos pentecostais, conhecidos como pentecostais clássicos, somos da Assembleia de Deus. Mas além dos pentecostais clássicos, existem mais 3 grandes movimentos pentecostais no Brasil. Um chamado deuteropentecostalismo, com igrejas que têm práticas semelhantes à nossa, mas destoam em alguns aspectos. Nós temos neopentecostais, que também têm práticas semelhantes à nossa, mas têm distinções e diferenças assim gritantes. E nós temos os pós-pentecostais, que são os chamados esotéricos evangélicos, né? Que acredita na macumba gospel, acredita naquelas coisas todas que você acha que tem força, tem poder, o sal grosso, o miolo do pão da multiplicação, o pedacinho da cruz, o lenço ungido, a pipoca que queima lombriga, a caneta que passa em concurso, e nada disso tem a ver com os dons espirituais. A gente precisa distinguir para não confundir. Então, a minha visão aqui hoje é falar à luz da teologia bíblica do Novo Testamento. Não me interessa o que diz a igreja em Ançu de Saravá, porque essa igreja não é a minha igreja, não é a igreja de Jesus. Então eu vou falar à luz da teologia do Novo Testamento e mostrar a importância dos dons espirituais para a vida e para a obra da igreja. Sem o Espírito Santo, a gente está falido, a gente está desgraçado, fora da graça, ou seja, está sem graça, porque é o Espírito Santo na nossa vida que nos capacita a cumprir a missão que nos foi designada, e como dizem aí o dito popular, a missão dada é missão cumprida. Nem sempre isso acontece, mas com a igreja de Jesus isso tem que acontecer e vai acontecer. Pode passar o próximo, Juliana. E em terceiro lugar, despertar a igreja para a necessidade da busca e exercício dos dons espirituais, porque também tem um grupo de evangélicos que são cessacionistas. Eles acreditam que os dons espirituais acabaram, se findaram quando morreu o último dos apóstolos. Quando morreu o último apóstolo, acabou a encarnação dos dons. Então, isso levou a igreja a ficar durante muito tempo longe das verdades espirituais dos dons. Mas, a partir do movimento chamado pentecostalismo clássico, começou no início do século passado, com a Assembleia de Deus, esses dons começaram a ser resgatados. Só que, na metade do século passado, com o deuteropentecostalismo, os dons acabaram sofrendo uma série de deturpações conceituais que não estão pautados na palavra de Deus. Então, o nosso objetivo é conscientizar isso, levar a caracterização e a definição do que são os dons e mostrar a importância da seriedade que nós precisamos tratar quando nos voltarmos para as questões de dons espirituais na vida da igreja. Pode passar o próximo aí. Se vocês não conseguirem enxergar ali, aí vocês vão falando para mim, porque algumas letrinhas estarão pequenas. Essa aí eu acho que está bem visível, dá para todo mundo enxergar. Por que é importante conhecer o tema? Qual é a importância da gente conhecer o tema dons espirituais? Primeiro, porque a Bíblia nos admoesta, e agora eu quero que você leia 1 Coríntios capítulo 12, que eu mandei você separar aí. O que está escrito aí? Vamos ler juntos, no 3. 1, 2, 3. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais...
Tem alguém ignorante aqui, irmão? O que é uma pessoa ignorante? Ah, sim, porque tem gente que acha que ignorante é só quem grita, né? É o mal educado. Maluco, igual um doido, né? Aí, caramba, o cara é ignorante, cavalo, gente bruta, ignorante. Aí ele é mal educado. Ignorante é quem ignora. Eu ignoro um montão de coisas. Se mandar eu operar o coração de alguém, eu sou um ignorante, vou matar o cara. Se eu mandar consertar um carro ali na rua, eu vou ficar ali horas e horas, não vou consertar nada, eu não sou mecânico, eu ignoro isso. Então, eu não posso ignorar as questões espirituais, porque eu sou um ministro de Deus, eu sou alguém que fala em nome de Deus, e que exerce os dons de Deus na igreja. E todo cristão tem também essa missão, faz parte da sua natureza. E o que é que Paulo diz aqui? Primeira coisa, acerca dos dons espirituais: não quero que sejais ignorantes. Por quê? A ignorância vai levar isso daí. Aí você passa o dedinho que vai aparecer, tem um playzinho, é isso, aí. Não, aí você voltou tudo, é lá no playzinho, é o que eu imaginei. Vai de novo, passa, isso, vai, pode passar, mais um, vai um, porque vai passar os objetivos, isso, mais um, aí no vídeo mais um, agora vai no play lá, já está saindo, é só abrir o áudio lá. Tem áudio? Deixa o rapaz do som abrir lá. Isso aqui é uma matéria jornalística que foi um fantástico. Nesse dia, o pico de audiência eram 117 milhões de brasileiros assistindo. 117 milhões de brasileiros assistindo um escárnio com a igreja evangélica. Principalmente a igreja evangélica pentecostal, por causa da ignorância acerca dos dons espirituais. Isso acontece na escola, na faculdade, na rua, em várias comunidades religiosas, porque as pessoas desconhecem. Pode aumentar o som. Está saindo muito baixinho aqui na frente. O que é esquisito nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. Casos extraconjugais. O pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele um sonho. Ele teve um dom de revelação, a mulher teve uma revelação de Deus. A música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Uma revelação. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei que esse aí tem o dom de ser chifrudo. Seria feito, né? Nós entrarmos em oração. O cara aceitou. A Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E olha o pior agora. Pegar uma mulher, como tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Ele explica. Profeta, um homem como nós, que diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui para você ver. Ele não sabia nem ler. Houve uma interpretação equivocada? Ele não sabe o que responder. Gostaria de ser uma mulher adúltera. Não para
repetindo isso aqui porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos... Foi bom se eu falar isso aqui, porque uma coisa chama a É outra. um grande equívoco, na opinião do pastor Pode passar, da Igreja pode passar. Batista de Vitória. O capítulo de Oséias... Esse pastor não é pastor. Primeiro porque pastor é um dom. É um dom ministerial, mas é dado pelo Espírito de Deus. É uma coisa séria. O indivíduo não sabe nem ler. Ele justifica o adultério dele com base numa leitura bíblica absolutamente analfabeta. Ele diz que Deus mandou ele adulterar, e ele usa o texto de Oséias capítulo 4, quando Deus diz, vai, toma uma mulher adúltera, que é o caso do profeta que tem que sentir na pele o que Deus sente. E ele está dizendo que é Deus que mandou ele adulterar. E tudo começa como? Porque a senhora lá teve uma revelação. Um dom de revelação não é para se cometer esse tipo de coisa. Até existe dom de revelação, mas é algo muito sério que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas não é apenas isso, existem casos ainda piores que estão insuflando milhares de pessoas. 500, 600, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000. Pode passar o próximo, aí tem um videozinho ali, ó. Tá? Aí, de novo. A porta daquele garajão abriu e fechou automaticamente. O anjo ficou de um lado e me colocou do outro e disse, hoje tu vai ver que Deus fala com o homem. Porque eu estava reclamando que Deus não falava comigo no câncer. E Deus disse, hoje tu vai ver que Deus fala com o homem. Irmãos, aquele lugar virou um galinheiro. Apareceu galinha, galo, marreco, codorniz, todas as espécies de ave que você imaginar. E Deus diz, eu falo é como eu quero. Você quer ver? Acredite quem quiser. Acredite quem Jesus quiser. mandou um poder e batizou todas as galinhas com o Espírito Santo. Jesus batizou galinha com o Espírito Não, Santo. eu sou pentecostal. Eu tenho motivo para pregar milagre. Isso não é ser pentecostal. Aí uma galinha começou a falar em voz alta em mistério. Galinha falando em mistério. Do puleiro em reverência, cruzaram a asa e enfiaram o bico na terra em reverência. Veio falando em mistério. E do outro lado veio um galo interpretando, falando em mistério. Quando ela chegou onde eu estava, colocou a asa na minha testa e falava em mistério. E o galo interpretava. Sabe o que foi a interpretação do galo? Deus dizendo, meu filho, olha, Deus usando um galo e me chamando de filho. Meu filho, eis que assim eu te digo, por esses poucos dias, repreenderei o câncer da tua vida, te levantarei. Isso é uma heresia absurda e um total desconhecimento dos dons espirituais. Primeiro porque o Espírito Santo não vai habitar na vida dos animais. A criação dos animais tem outro propósito. A experiência com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação, e Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. A doutrina pentecostal clássica é absolutamente clara, mas esse indivíduo, ele prega para uma multidão num estádio, dizendo que Jesus batizou galinha com o Espírito Santo, e que a galinha falou em línguas estranhas, e o galo interpretou as línguas. E o pior é que o povo faz, aleluia, glória a Deus. Esse desconhecimento é o que está descaracterizando a igreja de Jesus e fazendo com que esse mundo tripudie, zombe e escarneça do evangelho na última hora. A última hora, naturalmente, é uma hora de muita ambiguidade, de muita incerteza. Paulo disse que se levantariam muitos falsos mestres e pessoas colocariam mestres sobre si para falar o que lhe agrada. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é coisa séria. O nosso Deus é um Deus vivo e Ele ainda fala hoje. Por que o diabo faz isso? Para deixar as pessoas cada vez mais descrentes acerca dos dons espirituais e acerca das manifestações do poder de Deus, que ainda são reais e concretas. E a minha vida é um testemunho disso. Eu fui um candidato à sepultura, um viciado, drogado, que morreu aos 18 anos numa encruzilhada, e hoje eu estou aqui para ser testemunho para essa sociedade que Deus transforma o mais vil pecador e coloca ele nos lugares mais altos para mostrar que só o Senhor é Deus. Agora,
há uma ação diabólica por trás de toda essa questão. Se a gente não entender a verdade dos dons espirituais, daqui a pouco a gente tem um montão de ajuntamento de pessoas, mas não tem igreja. Igreja não é ajuntamento de pessoas. Igreja é o lugar onde o Espírito Santo habita. A igreja não é o templo. O templo é o lugar onde a igreja se reúne. A igreja somos eu e você. É em você que Deus quer operar e é você que Deus quer usar nessa última hora. Então, não seja apenas um membro, seja um discípulo de Cristo, seja um servo de Deus e você vai entender qual é a diferença. Tem mais um vídeo aí, você pode passar, dar mais uma entrada a isso. Muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000. E mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos. E eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Então você precisa ter consciência de que a importância dos dons reside, primeiro, nesse fato de que nós não podemos ignorar. Segundo, nós temos que exercitar. E terceiro, é uma responsabilidade. Um cristão que não tem comunhão com o Espírito, um cristão que nunca viu um anjo, um cristão que nunca ganhou uma alma, que nunca expulsou um demônio, que nunca orou por alguém, precisa reavaliar a sua fé para saber se de fato ele é um cristão. Porque cristão tem experiência com Deus. E essa experiência com Deus, ela é exercida no poder do Espírito Santo, através dos dons espirituais. São tantos que eu não vou nem conseguir falar aqui. Mas se você conseguir entender uma visão, pelo menos panorâmica, do que se trata os dons, do que se trata disso na igreja, você já vai começar a fazer diferença a partir desta noite, neste congresso, porque Deus vai reconstruir a tua visão e você vai ver aquilo que Deus quer que você veja, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Pode passar. Então vamos começar a entender os aspectos preliminares com algumas questões que eu acho que são norteadoras para a gente entender. Primeiro, tá? Pode ir passando. Vai passando um por um. O que são dons espirituais? Essa é uma questão que a gente vai procurar responder. Segundo, qual é a origem dos dons? Tem muita gente confundindo. Terceiro, você possui ou já identificou algum dom na sua vida? Quarto, como se identificam os dons? Como eu posso identificar os dons de Deus na minha vida? Você exerce os dons espirituais? Pelo menos um deles. É claro que ninguém vai ter todos os dons, mas pelo menos um dom você pode dizer assim, se alguém te perguntar, qual é o dom que Deus te deu? O meu dom é esse. Será que hoje, você adolescente, jovem, aqui na igreja, tem essa consciência? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar dom de talento, porque tem gente que acha que dom é talento. Não, talento é uma habilidade natural, nasce com o ser humano. Dom espiritual não. Quem dá é o Espírito Santo. Você só vai ter quando você se relacionar com Ele. À medida que você aprofundar a sua comunhão com Ele, Ele vai abrir uma janela diante de você e você vai ver essa ação do Espírito. E você vai dizer, eu tenho esse dom. Eu conheço pessoas que têm dom de curar. Eu não tenho esse dom. Eu já orei por centenas de pessoas. Se eu orei por alguém e curou aí, eu acho que eu nem me lembro. Agora eu conheço pessoas que eu posso dizer assim, olha, procura irmão fulano, ou chama ciclano, porque ele tem um dom, se for para Deus curar, ele vai curar.
e eu vejo Deus fazer milagres através dessa pessoa. Conheço pessoas que têm dons de visão, dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Então eu conheço inúmeras pessoas na igreja, e todos os membros da igreja precisam ter dons, que têm que estar sempre à disposição da igreja, do povo de Deus. Mas também conheço milhares de crentes que sequer sabem qual é o dom que Deus lhe deu. E quando você pergunta, ele confunde dom com habilidade. Então vamos diferenciar um talento de um dom. Pode passar o próximo aí. E aí você vai entender um pouco disso a partir dessa explicação e desse vídeo que vai ter aí na frente. Isso. Os dons espirituais se diferem dos talentos, como eu disse, porque os talentos nascem com o ser humano. Os dons espirituais nascem com o novo nascimento. Alguém que não nasceu de novo não pode ter dom espiritual. Uma pessoa não crente não tem dom espiritual. Ah, mas meu professor é muito bom. Pode ser que ao se converter, Deus dê a ele também o dom do ensino para a igreja. Mas pode ser que não. E eu conheço gente que é excelente professor, mas na igreja não consegue exercer absolutamente nada nessa área. Tem uma outra visão, tem um outro dom, tem uma outra direção que não é esse. Porque uma coisa é habilidade, outra coisa é o dom. Quem dá dom é Deus, Jesus, o Espírito Santo. Então não confunda dom com habilidade. Habilidade é um conjunto natural que existe, ou seja, é intrínseco, é inato no ser humano. Pode passar o próximo, vai ter um vídeo, você vai ver um camarada aqui que tem uma habilidade incrível. Dá um toque aí dentro do play. Ó, isso aí é uma habilidade, isso é um talento. Eu nunca vou fazer o que esse camarada faz. Como é que ele faz isso? Não sei. O cara parece que tem um imã no pé, rapaz. Olha lá. Não cai no chão, não. Você faz isso? Ó, você consegue fazer isso? Ó, a bola nem quica. Ele tem um amortecedor ali, ó. A bola para no pé. Olha lá. Como é que ele consegue fazer isso com a bola? Olha lá. Que coisa impressionante. Como é que ele faz isso? Tem muita gente aqui que diz que é bom de bola. Eu duvido fazer isso aí. Eu sou bom, pastor, eu jogo pra caramba. Eu sou atacante. Tem um ano que ele não faz um gol. Ele é atacante. Dá a bola, ele não faz isso. Pode passar, gente. Isso ali é uma habilidade, é um talento que o Ronaldinho tem. Esse é um talento que os pedagogos e psicólogos chamam de habilidade sinestésica. É alguém que tem tato. Tem gente que não tem esse talento. O talento é visual. Olha e desenha com maior naturalidade. Tem gente que a habilidade dele é matemático. Ou seja, o seu raciocínio é avançado. Ele decodifica qualquer problema com maior facilidade. Tem gente que já tem habilidade linguística. Então você tem múltiplas inteligências que revelam talentos do ser humano. Um dos maiores compositores da música mundial era um camarada surdo. Ora, como é que ele surdo conseguiu compor? Porque ele sabia matemática como ninguém. Ele olhava as partituras, fazia cálculo e calculava o som por aquilo dali. Então são talentos. Dons espirituais não é isso. Então não adianta você achar que é bom, que você é fera, porque não pertence a você, não é propriedade sua. Quem dá é Deus, e Ele dá a quem quer, quando quer, a hora que quer, e Ele dá para a glória e para o louvor do seu nome. Então qual é a origem? A origem é essa, é a trindade divina. Por isso lá em Romanos, os dons emanam do Pai. Romanos capítulo 12, verso 3. E em Efésios, os dons são representados ali na pessoa de Jesus. O texto é absolutamente cristocêntrico e diz que são presentes de Jesus. Em 1 Coríntios, os dons são manifestações do Espírito. E o próprio apóstolo Paulo diz lá na sua carta: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Está aí no texto que vocês abriram no começo. Não ignorar os dons é entender que isso é uma dádiva. Ninguém pode se auto-jactar ou se auto-promover porque tem um dom
O dom para expulsar demônio, ou para abençoar alguém, ou para curar um enfermo, ou para entregar uma palavra de revelação. Não, isso não pode acontecer, mas é o que mais acontece na igreja do século 21. Ou seja, edifica-se muito pouco, porque quem tem um dom acaba negociando como se isso aí fosse um talento. O talento você pode negociar, mas o dom não, porque o que você recebe de graça, você dá de graça. Eu me lembro que um tempo atrás eu estava com meu pai perto da congregação dele, e de repente chegou um moço desesperado, e disse: pastor, o senhor pode orar por mim? O meu pai falou: prontamente, agora mesmo, vem cá que eu vou orar por você. E meu pai chamou e ele: o senhor está falando sério? E eu não entendi, eu falei: esse cara deve estar zombando. Meu pai disse: não, estou falando sério, você não pediu oração? Não, mas é porque eu só tenho R$5. Aí meu pai falou assim: ué, mas o que tem a ver? Eu não te pedi dinheiro nenhum. Ué, o senhor não vai me cobrar? Não, mas eu fui na igreja ali, falei com o pastor, e ele disse que R$5 a oração era muito fraca, não dava nem para chegar no céu. Aí eu saí de lá desesperado, e eu vi o senhor com a Bíblia na mão aqui, eu pensei que o senhor ia me cobrar pelo menos os 5. Meu pai disse: não, meu, que você foi para um lugar errado, você foi numa tendinha, você foi numa lojinha de R$1,99. O evangelho não se compra, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Sabe o que aconteceu? Aquele homem recebeu oração, foi para casa, o problema já estava sanado, ele voltou à congregação de noite, aceitou a Jesus e hoje é um presbítero da Assembleia de Deus. Então a gente tem que começar a entender que não podemos fazer isso, mas é o que muita gente anda fazendo. Recebe um dom de Deus e acha que é dono do dom, acha que o dom é para se promover, acha que o dom é para se autoglorificar, e horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, porque essa conta vai ser cobrada. Pode passar o próximo. Então já sabemos qual é a origem dos dons. Pode avançar. O que nós precisamos saber ainda mais a respeito dos dons, ou da sua origem, é a definição clássica, para a gente não ser confundido com esses movimentos esotéricos que agora estão definindo e conceituando ações espirituais como se fossem mantras. Então já há igrejas que têm nome de igreja, mas que se posicionam na verdade como se fosse um culto afro. Você tem sessão de descarrego, você tem o culto para isso, o culto para aquilo, o culto temático. E aí quando você pergunta sobre os dons espirituais, é uma energia, é uma força. Primeiro, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. E eu vejo muita gente pedindo a Deus e orando a Deus dessa maneira. A partir de hoje você vai falar com o Espírito Santo como pessoa. E vai dizer: Espírito Santo, fala comigo aqui, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu te amo, eu te adoro, eu te venero, eu te espero, eu te desejo, eu te almejo. Eu quero ver, eu quero entender. Converse com o Espírito Santo como você conversa com Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Criaram uma doutrina de subordinação que são dos movimentos heréticos, principalmente o Testemunho de Jeová, onde se coloca uma trindade como se fosse hierarquia. Deus é o maior, Jesus é o do meio, o Espírito Santo é o menorzinho. Não existe isso. Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Se a gente não tiver essa consciência e não entender o que são verdades espirituais, o que são os dons espirituais, naturalmente a gente vai ser sofismado e atraído por essa onda de modismo que se abateu sobre o Brasil. Então, vamos ver o que são os dons espirituais. Dons espirituais são capacitações dadas pelo Espírito de Deus, que nos dão a capacidade de cumprir a missão da igreja. Os dons espirituais são ferramentas não minhas, de Deus. Não são habilidades que nasceram comigo. Não é o meu mestrado, o meu doutorado. Não é a minha faculdade. Não é a minha pós-graduação. Não é a minha capacidade de falar inglês ou espanhol. Não é o dinheiro que eu tenho, o status que eu tenho, o carro que eu tenho, o título que eu tenho. Nada disso. Deus tem dado dons dos remidos, o menor, cantava Paulo Macalão. Muita gente está confundida, por isso que no céu vai ter muita surpresa. Tem gente que acha que está com muito lá, mas está com nada. Porque acha que está com muito lá, porque está com muito aqui. E tem gente que acha que não está com nada lá, porque não está com nada aqui. Pode não estar com nada aqui,
mas está com tudo lá, porque está na direção de Deus, cumprindo o propósito que Deus lhe designou. Então os dons espirituais são ferramentas que Deus nos disponibiliza para o cumprimento da missão da igreja. Mas qual é a missão da igreja? Pergunta para o seu irmão aí, qual é a missão da igreja? Pergunta se ele sabe. Você sabe? Qual é a missão da igreja? Missão dada e missão cumprida? Pode passar, Lígia. Qual é a missão da igreja? Não o templo, não a Assembleia Batista. Eu estou dizendo a igreja, Qual é a missão da igreja? Isso é tão absurdo, mas necessário, porque nos dias atuais tem gente que não sabe nem o que é igreja e nem qual é a sua missão. Estou falando que eu já vi coisa assim absurda. Eu falei aqui brincando na igreja sul de Saravá, teve gente que deu um sorrisinho achando que eu estou brincando. Não estou brincando não. Eu viajei para uma cidade que tem uma igreja que o nome dela é essa, Igreja Evangélica Pentecostal Iançu de Saravá. Jesus sarou, sara ainda, vai sarar e sara já. Tá rindo? Seria cômico se não fosse trágico. Aqui no Rio de Janeiro tem uma Assembleia de Deus do Bicho da Goiaba da beira da estrada. Aqui no Rio tem uma chamada Cuspe de Jesus. E o pior é que quando eu passei nessa igreja, muito tempo atrás, era realmente Cuspe de Jesus. Um tempo atrás eu voltei, já tinha uma vírgula e tinha escrito assim, Cuspe de Jesus, vírgula, que fez lodo. Porque ele teve a revelação, depois me contaram a história, lá na Baixada Fluminense. E ele foi para o monte e Deus deu a revelação. Mas depois de muito tempo os irmãos reclamaram, e aí ele voltou no monte e eu disse que Deus só mandou fazer isso. A única coisa que Deus me deu, irmão, é que tem que colocar uma vírgula e fazer a diferença. Porque não é qualquer cuspida, é a cuspida de Jesus, que fez lodo. E eu falei, o culto lá deve ser um cuspindo na cabeça do outro o tempo todo, né? E a gente fica assustado, mas tudo isso está acontecendo. Então tem gente que não sabe nem o que é igreja, acha que igreja é negócio. É a barraquinha que pode ser aberta ali para vender uma propaganda. Não é isso. E aí também não sabe qual é a missão. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é única. Não existe missões. Mas pastor, eu ouço tanto falar de missões. É porque missões têm dimensões. Missão urbana, missão transcultural, missão nacional, ou seja, missão local. Então isso dá a expressão missiológica conhecida como missões. Mas a missão da igreja é uma só. Jesus disse assim, antes de subir, vou dar a ordem, não é negócio, não estou dando possibilidade, é para cumprir. É o que ele diz antes de ascender ao céu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas fica só nisso? Não. No final ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Então o que significa isso? A missão da igreja é uma, mas com dois aspectos, com dois lados. Para fora, evangelização. Para dentro, edificação. Para fora, pregação. Para dentro, ensino. Repita, para fora, evangelização. Para dentro, edificação. Esse momento aqui é o quê? Edificação. Vocês estão sendo edificados com alguém que tem o dom do ensino. E aí essa pessoa está aqui orientando a igreja acerca dos dons para cumprir a missão de pregar para quem está lá fora. E quando essa pessoa se converter e vier aqui, ela precisa ser discipulada. Não é falar assim, amigo, olha, aqui tem essa pipoquinha ungida, leva para casa, dá 3 vezes ao dia que a lombriga do seu filho vai sair. Isso não é poder de Deus, isso é armação, isso é safadeza. Isso é sem vergonhice. Mas está cheio de movimentos assim, entregando para pessoas objetozinhos, como se as pessoas pudessem chegar em casa e fazer um mantra e resolver seus problemas. E não vai, porque o problema é esse aqui, cada um tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O cristianismo é discipulado. A missão é para pregar e para ensinar. Se a gente não fizer isso, não está cumprindo a missão. Pode avançar aí para frente. Pode passar o próximo. Então, a missão da igreja tem um duplo aspecto. Para fora é a evangelização e para dentro é a educação. Então, para cumprir essa sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Porque sem o poder divino, a gente não consegue cumprir a missão. Ontem eu recebi o testemunho de um rapaz e eu fiquei assim muito impressionado. Eu já evangelizei muito em comunidades, hoje tenho uma certa dificuldade,
Perdi o contato, não tenho tantos relacionamentos como no tempo da minha conversão, mas já fui muito para Boca de Fumo, muito para Borel, Caixa d'Água, Acari, tudo quanto é favela, para evangelizar e ganhar almas para Cristo. Hoje não tenho mais essa experiência, me voltei para uma outra área na igreja. Agora, ontem eu ouvi a história de um rapaz que me deixou assim impressionado. O testemunho dele, lindo, se converteu porque viu alguém exercendo os dons espirituais. Quando? Na hora da morte. Ele estava na favela, lá abaixo do sapateiro, e um rapaz saiu de um culto e recebeu de Deus uma revelação que tinha que pregar o evangelho. Entrou e começou a pregar na comunidade. Tinha um baile funk com 10 mil pessoas nessa favela. E aí alguém passou e lembrou dele, de outra facção, porque ele tinha se convertido, mas antes de se converter também vivia nessa vida. E aí a moça foi lá, ó, tem um cara ali pintado de crente, mas não é crente não, ele é do CV. A comunidade era do Terceiro Comando Puro, o TCP. E aí o que fizeram? Foram lá e pegaram o rapaz. Levaram ele para a beira de um rio, e no caminho já foram torturando o rapaz. Quebraram as 2 pernas dele, quebraram o braço, e começaram a zombar dele. Na beira do rio, o rapaz começou a falar em mistério com Deus, para edificar o seu espírito, que ele sabia que ia morrer. E ele começa a falar em mistério e os caras se assustam. Pô, que língua é essa que esse cara está falando? Ele está com um santo. Então mata logo ele para esse troço não aparecer aqui. Mas não era santo, era o santo dos santos. E aí ele falou assim, deixa eu só fazer um pedido para vocês. E o camarada falou assim, pedido vai morrer, cara, que pedido? Não, eu preciso fazer esse pedido. Depois que vocês me matarem, procurem uma igreja e aceitem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele me mandou aqui para falar para alguém de vocês, aqui não é o teu lugar. Esse cara estava com tanto ódio, que você tá maluco, rapaz? Pegou o fuzil, apontou e puxou. Quando ele puxou, fez prec, prec, prec. Não saiu nenhuma bala. Quem está contando o testemunho é ele. O cara apertou 1, 2, 3 vezes, não saiu. Apontou para cima, apertou, a bala saiu. Voltou para ele, a bala não saiu. Pediu pistola, apertava, não saía. Apontava para cima, saía. O cara começou a ficar arrepiado. O que está acontecendo? E começou aquele montão de bandidos se ajuntar, até que avisaram o dono da favela. Na época era o tal do Samuca, que hoje está preso, e o Lino. E eles vieram ao encontro deles. Quando chegou no valão, o Lino e o Samuca falou assim, o que vocês vão fazer com esse cara? Vamos passar ele, que ele é do CV. Tá vendo que não é, rapaz? Esse cara é crente, olha as línguas que ele está falando. Isso aí não tem como ser armação. Eu já estou todo arrepiado. Quem der um tiro nele está amaldiçoado. Libera o cara, põe ele na pista e deixa ele embora. E eles tiveram que ficar ali calados, porque quem estava falando era o chefe. Mas aquele rapaz que estava com sede, saiu dali e entrou numa igreja, aceitou Jesus e hoje está pregando o evangelho. Quem nos capacita é o Espírito de Deus. Nenhuma ciência, nenhuma tecnologia, nenhum instrumento seria capaz de mudar a história ou o quadro de alguém nessa circunstância. Mas quando Deus faz, Ele faz, porque Ele é Deus. Então, não adianta, sem essa atividade, sem essa capacidade, nós não vamos conseguir cumprir a missão que Deus nos deu. Tem mais um vídeo, mas pode passar para a gente avançar por cada hora, que eu estou acabando comentando aqui algumas coisas e eu vou pular alguns vídeos para a gente ganhar tempo. Isso, pode passar. Então, os dons espirituais na nossa vida não é para elitizar o crente. Nenhum dom ele é dado para que o crente possa ter vaidade acerca desse dom. O pastor Paulo Macalão, que é um dos pioneiros da Assembleia de Deus, conta os anais históricos que ele tinha um dom de cura, mas ele não gostava de exercer. Sabe por quê? Por causa da idolatria. Muita gente idolatra quem tem dom de cura divina. E aí a pessoa acha que tem a cura, ele se torna um xamã. Parece um desses benzedores. Faz fila. Eu conheço gente que tem dom de cura que na porta da casa dele faz fila. E não é para isso que Deus dá. O dom é para glorificar. E não quer dizer que todo mundo vai ser curado. Conta a história que uma vez uma irmã fez questão de dizer que se o pastor Paulo Macalão não fosse lá, ela não iria para o céu. Porque ela só aceitava ser orada pelo pastor Paulo Macalão. E quando chegou lá, o pastor Macalão estava tão irritado, porque ele não queria fazer aquela visita, ele tinha outras ocupações, mas diante do apelo da família, o senhor é irresponsável, o senhor não tem amor às almas, ela estava cobrando, se o senhor não for vai acontecer uma coisa pior.
e ele foi, e quando ele chegou na porta do hospital, ele deu a paz do Senhor, levantou a mão e falou: seja abençoado, irmão, em nome de Jesus. Virou as costas e saiu. Ela já tinha mais de 30 dias que não conseguia nem levantar, nem sentar na cama. Ficou irritada e falou: não é possível, o pastor veio aqui, orou da porta. Levantou, saiu andando e foi atrás dele reclamando: pastor, é desse jeito, o senhor vem aqui e me ora dessa maneira, vai embora, nem conversa comigo. Aí ele virou e falou assim: minha irmã, o que a senhora queria, a senhora já recebeu, e não foi de mim, é para a senhora saber que quem te cura é Jesus. A senhora já está andando aí, ó, pega a sua cama e vai embora, fala para o mestre para receber algo. Já estava curada. Então quem tem consciência jamais vai querer se elitizar ou se promover por causa de um dom, seja ele qual for. Pode passar o próximo. Então há um perigo muito grande e eminente na vida da igreja, em função dessa coisa da pessoa se sentir superior, melhor. Os dons do Espírito são concedidos por Deus para a edificação da igreja, e o maior exemplo disso é a igreja de Corinto. Por quê? A igreja de Corinto era uma igreja rica. Essa igreja aqui é uma igreja rica, estou vendo que é rica. Todo mundo aqui está abençoado, cheiroso. Já passei por aí, senti os perfumes, né? Stuanchu, Dolce & Gabbana, Lois 15, todo mundo aí está tudo na benção. Ar-condicionado, microfone sem fio, músico de primeira, todo mundo aqui, glória, bateria com aquário. Mas Corinto era muito mais rica do que isso aqui, irmão. Pensa numa igreja bilionária. Seria hoje o templo de Salomão, lá em São Paulo. Uma igreja, por quê? Porque era uma cidade, absolutamente rica. Era uma cidade marítima, ali está a cidade de Corinto, fica na Grécia, lá no continente europeu, próximo da Turquia, onde estão as 7 igrejas da Ásia, e era uma cidade que já desde aquele tempo, era a única cidade que tinha um canal que ligava a parte nordeste com a parte oeste do mar Mediterrâneo. As pessoas conseguiam então avançar para a Europa com muito mais velocidade, saindo da Palestina ou saindo ali da região da Ásia, onde estão as 7 igrejas, cruzavam um canal, pode passar o próximo aí, e saía do outro lado, lá na direção da Roma. Aí é a cidade atualmente. Lá no Istmo, são 2 enseadas onde passa esse canal aí, desde os tempos do Novo Testamento. Então era uma igreja que tinha muita La Plata, muito rica. E a igreja não era só rica de bens materiais, era uma igreja rica em dons espirituais. 1 Coríntios 1,7 diz que nenhum dom faltava a essa igreja. Aqui, está escrito aqui no texto: de maneira que nenhum dom vos falta. Mas como é que pode isso, Arnaldo? Pode isso? A regra é clara, né? Não deve acontecer, mas acaba acontecendo. Pode. Tem igreja que é cheia de dom, mas é carnal. A igreja de Corinto tinha incesto, parentes tendo relação sexual. A igreja de Corinto tinha fofoqueiro. Fofoqueiro é uma praga, irmão. Porque dizem que olho grande seca a pimenteira, mas olho grande de crente, fofoqueiro, seca até a mangueira. É terrível, irmão. É terrível. Então, não adianta ser cheio de dom, cheio de riqueza e não preocupar-se com o outro, não edificar o outro. Tem gente, irmão, que chora na igreja porque o cachorrinho morreu. Porque o gatinho morreu. O gatinho morreu. Eu vou matar, meu Deus. O Job sai da igreja, desvia, nunca mais aparece, ninguém nem lembra dele. Vai passar um WhatsApp para ir na casa dele. O que houve, rapaz? O que está acontecendo? Está fraco na fé? Volta para a igreja. Não. Está no mundo. Nós precisamos voltar a exercer o amor fraternal, aquilo que o Espírito de Deus nos conduz para fazer, e Ele nos conduz para amar. Por isso Paulo disse que pode ter todos os dons, mas se não tiver amor, irmão, não vai adiantar nada. Pode adiantar um pouquinho mais aí. Então, não pense que dons espirituais também é certeza de salvação, ou certeza de que a pessoa é madura espiritualmente. Não é. Muita gente está indo para o inferno no caminho do céu. Que isso, pastor? Está na Bíblia. Passa mais um aí. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. O que está escrito lá? Naquele dia muitos dirão:
Senhor Jesus, eita! Eis que te digo assim, mestre. Eis que eu profetizei. Eis que te digo. Eis que eu curei. Ei, expulsei muitos demônios no teu nome, Jesus. Sou eu, aquele santo varão que andou pela terra. Jesus olha assim: nunca te conheci, cara. Pode sair fora. Tem lugar para tu aqui não. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu nunca conheci você. Comunhão com o Espírito significa não apenas conhecer Deus, mas ser conhecido por Ele. E aí é diferente. E quem é conhecido de Deus ou por Deus não se engana. Por isso Jesus disse: olha, depois de mim virão muitos outros, mas eu sou bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas não vão seguir o estranho. Então não ande com qualquer barulho, não vá com qualquer movimento, creia num Deus que tem o controle de todas as coisas. Que a mensagem de Jesus possa ecoar hoje na minha alma, na sua alma, na nossa alma, e nos trazer consciência de que é assim que Deus quer. Que você use os dons para edificar o seu próximo, e de que eles não são garantias de uma espiritualidade genuína. Eu até conheço gente que tem dom, mas não tem salvação. Mas pastor, como é que pode? É simples, a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Deus dá. Deus dá para qualquer um. Para um pequenininho, para um grande, para um velho. Todo mundo tem acesso e tem direito. E é Ele que distribui. Se você buscar, Ele vai te dar algum. Eu não sei qual é. De repente pode ser o que você está pedindo, ou pode ser um até melhor do que você está pedindo. Eu conheço gente que tem dom que a igreja nem aclama o dom. Quer ver? O dom da contribuição. Que isso, pastor? Mas tem, está na Bíblia. Dom de contribuir. E tem gente que tem esse dom. Estou falando daquilo que eu já passei. Passando por aperto na minha igreja, e essa pessoa me procurar e falar: pastor, qual é o teu problema? Irmão, são muitos. Pastor, acabaram os teus problemas. Deus me mandou aqui, porque me disse que você estava. Mas você tem que me dizer. Eu falei: meu irmão, eu não posso nem te dizer. Pastor, diga, porque eu sou a solução. E eu falei para ele, pensando que ele ia se assustar. Ele disse: fez o cheque, está aqui, eu estou indo para o Nordeste para ver minha empresa lá. Quando eu voltar, se precisar de mais alguma coisa, fala comigo. Porque os teus problemas são os meus problemas a partir de agora. Deus me mandou aqui para fazer isso. Irmão, no século 21 está difícil. Mas depois eu contei esse testemunho e fez uma fila de irmão querendo saber quem é o varão. Me dá o endereço desse varão aí. Eu falei: não, Deus me deu o dom de esconder os santos dele. Senão os irmãos vão tumultuar a vida desse servo de Deus. Mas é um dom, o dom do sofrimento, do martírio. Não existe? Claro que existe, está na Bíblia. Abra aí, 1 Coríntios capítulo 13. Você acha que não? 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal. Está falando dom de línguas, mas depois. E ainda que tivesse o dom de profecia, mais um dom de profecia. E eu conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, olha o dom de contribuição aí, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso adiantaria, resolveria. Tem gente que é capaz de se entregar em sofrimento para a glória de Cristo. Meu irmão, que também é obreiro, um dia desse foi para um encontro de jovens, em um encontro diferente, e quando chegou lá, na verdade era uma preparação missiológica, tinha uma moça de 21 anos, linda, cabelos escorridos, nariz afiladinho, aquela pele parecendo uma seda, um rostinho de boneca. Meu irmão disse: minha filha, o que você está fazendo aqui? Pastor, eu vou para o Iraque. Como? Eu vou para o Iraque. Não, você não vai para o Iraque, o Estado Islâmico está arrebentando com todos os cristãos. Pois é, pastor. Eu já estive no Camboja,
passei pela África, e agora voltei ao Brasil, e estou indo para o Iraque. Talvez seja a minha última viagem, mas se eu morrer por amor a Cristo, terá valido a pena. Eu não vou dizer não, eu vou para o Iraque. Será que você consegue entender o que significa isso, irmão? É você ir lá para o meio do perigo, lá para o meio da tribulação, lá para o meio do caldeirão, na esquina do inferno, e é justamente lá que Deus vai usar você. Pode passar. Então, dons são necessários para a própria vida da igreja, para a existência da igreja, mas é preciso distinguir os dons do Espírito. E aí eu preciso fazer algumas afirmações aqui. Se eu não fizer, não vai adiantar. Primeiro, não existe uma lista única de dons. Existem várias citações. Por exemplo, tem um dom que Paulo cita em 1 Coríntios 7,7, que eu quase não conheço quem tenha. O dom do celibato. Algum varão aqui se levanta e se propõe, pastor, sou eu mesmo. Eu não dá. Eu casei no Senhor e glória a Jesus pelo meu casamento. Oh, aleluia. Agora tem gente que tem esse dom. Que isso, pastor? Tem. A Assembleia de Deus tem um grande pioneiro chamado Emílio Conde. Ele é conhecido como o estadista da Assembleia de Deus. Foi um dos primeiros escritores e jornalistas da denominação. Ele não casou, viveu exclusivamente para Deus. E no dia do seu sepultamento, o pastor Gesiel Nunes Gomes, no seu sepultamento, disse: este homem não teve filhos biológicos, mas os filhos espirituais são incontáveis. Até hoje os hinos dele estão ganhando alma. Até hoje os livros dele continuam ganhando alma. Um homem que viveu exclusivamente para Deus. Isso é um dom, está lá, 1 Coríntios 7,7. Então você tem a lista de Romanos, você tem a lista de Coríntios, você tem a lista de Efésios, você tem a lista de Pedro. Não existe uma lista única. Não dá para dizer, são 5 dons, 3 dons, 8 dons, 9 dons. Ah, são 9 dons. Tem muita gente que afirma isso. Não, são mais do que 9 e são até mais do que o Novo Testamento apresenta. Porque Deus continua dando dons à igreja. Ele é o capacitador. E Ele é capaz de distribuir dons a quem Ele quer, no contexto que for necessário, em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer cultura, porque Ele sabe da necessidade da igreja. Pode avançar. Então, nós temos que fazer algumas considerações. Primeiro essa, não existe uma lista exaustiva no Novo Testamento. Pode passar um por um, tá? Isso, vai para o próximo. Também nós precisamos ter uma consciência muito clara de que se você não tem todos os dons expressos numa ou na outra lista, significa que não existe um padrão único. Que Paulo tenha dito, olha, isso aqui é só dom e não tem mais. Porque Paulo disse, mas Pedro também disse, mas Jesus também disse. Jesus falou sobre dom lá nos evangelhos. E aí, se você começar a olhar então as várias narrativas, você vai perceber que esse não é um tema fechado, não dá para dogmatizar. Deus pode dar novos dons, alguns que eu até desconheça. Eu me lembro de uma igreja que eu estava, que um irmão começou com um negócio lá que eu achei que era uma meninice. Isso há muitos anos atrás. E ele ficava falando um som que eu não sabia o que era aquilo. Ele foi batizado com o Espírito Santo, não foi? Está falando língua, não está? E no final levantou um senhor e disse, olha, eu não sei o que aconteceu aqui, primeira vez que eu entro numa igreja. Um oficial de marinha, e ele operava código Morse. E aí, nesse culto, ele ouviu uma mensagem código de Morse através de um irmão que falava com essa coisa. Eu não sabia nem que aquilo era código Morse. E ele foi na frente e pediu oração, e a igreja orou por ele, e eu fiquei impressionado com aquilo que eu estava censurando, que eu estava condenando. Então não condene não, porque de repente você está condenando, murmurando, e isso pode ser bênção de Deus até para a sua própria vida. Terceira consideração, todos os dons são carismas, são graça. A palavra carisma é a própria tradução da palavra dom. O caris de Deus é a graça de Deus. Então mesmo os menos aclamados são importantes para a igreja. Então não há uma lista que você possa dizer, esse é superior. O único dom que você vai ver repetido em 4, 5 listas que aparecem no Novo Testamento é o dom de profecia. Paulo também diz, olha, buscai com excelência todos os dons, mas principalmente o dom de profetizar. Porque é o que você edifica a igreja,
é aquele que você argumenta, é aquele que você constrói, é aquele que você consegue agregar muito mais. Mas não quer dizer que seja o único ou seja superior. Pode passar. Então, nós temos que ter essa ideia bem clara para pelo menos, na hora que sofrer aí alguma investida, ter discernimento, que também é um dom. Então, começamos aqui pela vista da definição clássica dos assembleanos, chamado de dons de revelação. Os dons de revelação são dons de Deus, pode ir passando aí que vai entrando, tá? Que estão à disposição da igreja, estão envolvidos com essa capacidade do céu de revelar conhecimento, ciência. E aí nós temos primeiro palavra de sabedoria, que é uma partícula de Deus na nossa vida. E tem gente que não tem estudo, mas tem uma sabedoria incrível. Eu conheço um pastor veterano que é formidável. Ele só estudou até o 3º ano. Mas olha, quando tenho casais com um problema, é para ele que eu indico, porque vejo como ele tem uma capacidade incrível de receber uma direção de Deus com uma palavra de sabedoria e resolver um conflito. Então, saber o que falar em determinada ocasião, trazendo solução, é um dom de Deus, que não está relacionado à ciência, que é um outro dom, a palavra do conhecimento. Se você ler 2 Pedro 3, 15, 16, o apóstolo Pedro diz que Paulo é meio doidão. Paulo era um cara que parecia que fumava um negócio do céu lá, ficava meio louco e começava a falar uns troços. Cara doido, tá fumado, tá louco, irmão, que negócio é esse? Porque era muita doideira que ele falava. Corpo celeste, corpo terrestre vai ser transformado, a carne que vai bater na parede não vai ficar na parede, atravessa a parede. Que loucura é essa? Mas tudo que ele fala tem razão e tem sentido bíblico. Porque ele recebeu a palavra da ciência. É um homem instruidíssimo. Falava vários idiomas, o grego, o aramaico, o latim, falava o hebraico, estudou na escola de Gamaliel, discursou no Areópago, conhecia de psicologia, foi do maior rabinato, fariseu de fariseu, um grande intelectual. Então, um homem preparado, tinha a palavra do conhecimento, por isso falava com profundidade. Então, não é a mesma coisa da palavra de sabedoria. Aqui realmente é uma capacitação, mas voltado para dados realmente de conhecimento racional, lógico, e não uma revelação do céu. Pode passar o próximo. E também o dom de discernimento do Espírito. Esse dom de discernimento do Espírito está também atrelado ao conhecimento, porque à medida que eu conhecer, eu consigo diferenciar. O que falta muito na igreja hoje é o dom de discernimento. Tem muita gente aí que está iludida, enganada. Eu me lembro que um dia eu fiz um negócio com meu filho, ele estava me pedindo uma nota de R$5 de qualquer jeito, para comprar um negócio na escola. No meu tempo não tinha isso, a gente pedia 50 centavos, 5 centavos, 10 centavos, eu nem me lembro. Acho que eu nem pedia dinheiro ao meu pai. Hoje o garoto está com 5 anos e está pedindo 5 pila. Ah, pastor, me dá 5 aí. R$5? É muito dinheiro, R$5. Não, eu preciso de R$5, pai. É um negócio que tem na escola que eu tenho que comprar lá, não sei o quê. R$5. Aí eu resolvi brincar com ele. Peguei uma notinha de um joguinho que tem em casa de educação financeira, chamado Banco Imobiliário. Aí dei a notinha de R$5 para ele. Tá aqui. R$5, está na tua mão. Aí ele olhou para a notinha. Ué, que isso? Dinheiro, R$5. Ué, pai, tu acha que eu sou mané? Não, eu só estou te dando R$5. Isso aqui não vale não. Ué, quem disse que não vale? Está escrito R$5 aí. Como é que tu sabe que não vale? Ué, tu esqueceu que tu já me deu uma de verdade? Isso aqui é de mentira. Ou seja, ele estava dizendo, pai, quem conhece a verdade nunca vai mais atrás da mentira. Nem adianta querer me enganar. Agora eu conheço qual é de verdade. Se eu tivesse dado antes para ele aquela, ele de repente até aceitasse. Mas como eu já tinha dado uma de verdade, então se você conhecer a verdade, nenhuma mentira vai te seduzir e você vai sempre discernir. Você vai ter essa percepção sobrenatural para distinguir. E o apóstolo João diz na sua epístola, no capítulo 2, que nós temos a unção do Espírito Santo e sabemos tudo. Ou seja, Deus nos deu já. E é tão claro isso, que Jesus disse que nos últimos dias se levantariam falsos profetas, que se possível fora, não é possível, se possível fora, enganaria até os escolhidos, mas não é mais. Por quê?
porque Deus já te deu o discernimento. Pode avançar. Então, nessa categoria nós temos aí os dons de revelação, mas temos também os dons de poder, que começa com a fé. A fé aqui não é a fé apenas salvadora, mas é uma fé sobrenatural. É uma fé que determina a ação de alguém. Então é a confiança em um Deus sobrenatural. É a pessoa que crê de tal maneira que ninguém vai conseguir dissuadi-la daquela direção. Se ela disser que isso foi Deus que deu, ou é Deus que está direcionando, ela vai determinar e vai nisso até o fim. É um princípio absolutamente celeste, que não dá para discutir. Por que que alguns têm e outros não? Algumas pessoas têm até uma fé que é um talento natural, de confiar, de acreditar. Você pega um ônibus, por exemplo, e acredita que o motorista tem carteira de motorista. E se ele não tiver? Você acredita que o piloto de avião vai fazer aquele troço voar e depois pousar. Mas você não tem certeza. Você vai lá e acredita. Aqui não. Aqui é uma coisa absolutamente em outra dimensão. Pode passar o próximo. Então, fé é algo que faz parte da vida da igreja. A nossa ferramenta de trabalho é a fé. Agora, a fé como esse dom, que não é a fé apenas salvadora, mas é a fé que te leva a transpor limites, é uma fé que é um dom espiritual. O dom de cura, que também é uma ação divina que intervém na natureza, e não é uma maravilha, é uma cura. Deus opera, mas de forma que ele usa os próprios recursos naturais, ou a própria natureza, ou essência do organismo. A cura divina é uma coisa, e o dom de maravilhas é outra. Está falhando. Por exemplo, o texto lá de Mateus, capítulo 10, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus corria toda a Galileia, operando curas, sinais e maravilhas. Porque cura é uma coisa, os sinais da palavra semeion, ou maravilhas, é uma ação de Deus que acaba interrompendo um ciclo natural. É como Deus abrir o mar vermelho. A abertura do mar vermelho é uma maravilha, ou seja, uma lei da natureza foi alterada. Então Deus cura resfriado, Deus cura gripe, Deus cura, mas Deus também faz grandes maravilhas, como por exemplo, curar uma pessoa que tenha uma perna menor. Isso é uma maravilha, e eu já vi isso acontecer. É uma pastora na Coreia, me esqueço o nome dela agora, que tem esse dom, e num dos seus cultos ela ora, e a perna do moço cresce cerca de quase 7, 8 centímetros. Você vê na hora o crescimento. Ela ora para uma criança e o bulbo aparece, o câncer, o tumor que está no cérebro vem à tona, sai pela pele. Isso é maravilha. Então o dom de cura é uma coisa, o dom de maravilha é outra. Pode avançar. E a gente precisa, claro, de todos os dons, seja de cura, de maravilha. Deus sempre coloca isso à disposição para que a igreja possa glorificar o nome dele e o ímpio enxergar que Deus está entre nós. É o que o Novo Testamento anuncia. Quando alguém vê essas maravilhas, eles entendem que Deus está aqui, que Deus opera nesse lugar. E inúmeras vezes você vai ver esses sinais apresentados no Novo Testamento. Mas depende, é claro, do nosso exercício. Há igrejas que se fecharam de tal maneira que você chega lá e não sabe se está num culto ou se você está numa missa. Tem gente que está num culto que é pior do que uma missa. É aquela coisa fúnebre, ninguém tem liberdade para adorar, para glorificar, não pode tocar bateria, não pode tocar piano, não pode tocar violão, não pode fazer nada. Você não tem direito a nada. São lugares onde a liturgia se tornou algo tão maçante, tão pesado, que a igreja perdeu a sua essência. Pode avançar um pouquinho mais. A gente já está terminando já, tá, irmãos? Os dons de inspiração, que são aqueles que estão relacionados com o falar.
Tá? Os anteriores são dons de operações também, assim chamados, são pelo fazer. Os dons de inspiração são falar. E nós temos 3, o dom de profecia, o dom de variedade de língua e o dom de interpretação de línguas. A profecia muitas vezes é confundida com a pregação. E a pregação, quando você olha para o texto original, é didasquelia, é uma proclamação sistemática, é uma proclamação didática. A profecia, ou a palavra profética, não é uma inspiração dada por Deus sobre algo que não se conhece. Eu me lembro de um episódio que a gente estava no seminário, e num culto, um irmão pediu oração, porque ele ia entregar o seminário, ia largar o seminário, não tinha mais como, estava desempregado, e aí ele pediu oração, e no final da aula, todo mundo resolveu orar, o professor também. E na hora da oração, Deus tomou aquele professor e profetizou para aquele irmão, dizendo para ele que estava testando a fé dele, mas para que ele acreditasse, porque ainda naquela semana, até o final daquela semana, ele receberia uma resposta, e com essa resposta viria o livramento, e que Deus abriria uma grande porta. Tão somente permaneça tu na posição, busca a minha face, glorifica o meu nome. E o profeta entrega e encerra a mensagem: que minha graça e minha parte basta. O irmão fica feliz à beça. Isso foi uma aula de segunda-feira. Na quarta-feira, o pessoal chega no seminário, o irmão já está aflito porque a bênção não chegou. Já começa a murmurar do professor: não sei o que, fica com essas profecias, não acredito nesse negócio. Passou quinta-feira, sexta-feira outra vez, e o irmão já chega na carne e fala para o professor: tu é profeta safado, rapaz. Me encheu de esperança. Hoje é sexta-feira e nada. Minha vida está um inferno. Falei: que irmão carnal, meu Deus do céu. Arrebentou lá com o professor, que era o irmão que também tinha profetizado. E aí ficou aquela comoção. Pensei: não, vamos orar. Que isso? Essa confusão toda. Vamos orar. E eles vão orar. E no final, na oração, Deus toma o profeta. Eu falei: que profeta corajoso, meu Deus. A profecia não cumpriu, ele vai profetizar de novo. E aí Deus usa o servo dele e diz assim: ei filho, provei a tua fé, e te digo assim: reprovado tu foste. Reprovado tu fostes. A tua mão que se levanta com o meu ungido pegará na vitória, porque tenho eu de ti misericórdia. E a palavra que eu empenhei na boca do meu filho não cairá por terra. A semana não acabou. E amanhã, ao meio-dia, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, um telegrama chegará à tua casa. E ao abrires, a grande porta estará aberta. Passa tu e seja crente, porque a minha misericórdia te basta. Pensa no negócio de louco. Mas Jesus agora deu hora, minuto, segundo. Ele é louco. Agora vai dar ruim. Irmão, e no outro dia, o irmão já estava contando a hora, 9 horas da manhã. 9h30, não chegou, 10, 10h30. 11 horas, o irmão já estava cuspindo fogo. Segunda-feira eu vou matar aquele camarada. E ele já não aguentava mais, até que 11h59 a campainha toca. Tim-dom. Ele corre, chega lá, é um carteiro. Ele abre o telegrama. É a mensagem de uma multinacional onde ele tinha se inscrito. E quando ele lê o telegrama, o reloginho dele digitava a pita. Pipi. Meio-dia. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Na segunda-feira, ele tinha que comparecer com todos os documentos para começar o seu trabalho. Sabe o que é isso? Uma palavra profética dada por Deus. Não tem especulação. Não existe especulação. É Deus. Isso é profecia. Variedade de línguas também é um dom que é muito confundido, porque tem gente que tem dom de língua, mas não tem de variedade de línguas. Tem gente que é batizado no Espírito Santo, fala em línguas, e só vai falar uma língua, ou só vai falar de repente uma vez, na evidência inicial. Depois nem volta a falar. Mas tem gente que recebe variedade de línguas. Porque quem fala em línguas, em espírito, comunica direto com Deus. Isso é algo que muitas vezes é necessário, porque tem situações em que você precisa disso. Deus sabe como você vai enfrentar cada tipo de problema. E a última
que também é muito confundida. Interpretação de língua, muita gente acha que é tradução de língua. Você traduz, irmão, o que você conhece. As línguas estranhas são línguas ininteligíveis. Pode avançar. São línguas ininteligíveis. É uma língua que o teu espírito conhece direto com Deus. Quem interpreta uma língua não está traduzindo a língua. Você pode traduzir um livro, uma obra de arte, por exemplo, você não traduz, você interpreta. Você não conhece a lógica. É algo que você precisa perceber essencialmente. E na questão dos dons espirituais, também é assim. Pode avançar, porque eu já comentei todos esses dons aí, tá, filha? Pode passar. O último aí é o que eu estou comentando agora. O dom de interpretação. É essa capacidade que você tem de ouvir uma língua ininteligível e o teu espírito interpreta essa mensagem para que a igreja seja edificada. Porque se as línguas forem ecoadas na igreja, mas não houver quem a interprete, não vai adiantar absolutamente nada. O crente vai edificar-se a si mesmo, mas a igreja não vai ser edificada. Então, a tradução é uma coisa, a interpretação de línguas é outra. Não quer dizer que a pessoa está entendendo tudo que o outro está falando na língua celestial em português. Não é isso. Ele recebe a palavra também por inspiração. Então, como nós devemos proceder? Como identificar os dons? Vai avançando um por um, tá? E aí você precisa entender que se você não orar, não buscar a Deus, você nunca vai conhecer os domínios espirituais. Conheço crentes que estão na igreja, nunca tiveram uma revelação, nunca viram um anjo, nunca tiveram uma experiência com Deus, mas nunca subiram um monte, nunca fizeram uma vigília, nunca fizeram um jejum de 48 horas ou de 24 horas. O jejum que faz no máximo é de 2, 3 horinhas. Vai dormir meia-noite, acorda às 7 horas da manhã e já quer entregar o jejum achando que jejuou. Isso é jejum sem vergonha, irmão. Jejum é coisa séria. É botar a carne no gancho. Se chama petissaria, tu cai dentro. Se chama churrascaria, tu cai dentro. Mas vamos fazer um jejum de 12. Não, 12 é muito tempo, varão. 12 horas. Sangue de Jesus tem poder. Isso é sacrifício de tolo. Não. Entra na dimensão do sobrenatural para você ver. Para Deus te mostrar pelo menos uma vez o mundo dos espíritos. E você vai entender aonde você está pisando. E que você aqui é só, na verdade, um peregrino e passageiro. Então, se você não orar, não adianta. E a nossa geração desaprendeu a orar. Porque tudo agora é online, full time, on time. Tudo no celular, tudo rede social, tudo é WhatsApp. Com o Espírito Santo não tem isso. Você tem que buscar a relação com Ele. Tem que buscar a intimidade dEle. Esteja também disposto a usar os dons. Porque tem pessoas que recebem o dom e depois não usam. A pessoa interrompe, ou enterra, ou sepulta. E se você fizer isso, irmão, não adianta que Deus não vai te dar mais nenhum. Agora, se você começar a usar os dons que Deus te der, certamente Ele vai te acrescentar outros dons, porque pelo exercício você acaba recebendo essa graça. Deus está interessado que você esteja disposto a usar os dons. Também informe-se a respeito dos dons, sobre as categorias que eu falei agora. O que é um dom de operação, o que é um dom de fala, o que é um dom de fé. Ou seja, você tem níveis ou dimensões específicas. Tem gente, por exemplo, que eu conheço que tinha uma vergonha enorme, inclusive eu. Eu fui tão tímido, que eu jamais podia imaginar que um dia eu seria um professor, de que um dia eu seria um pastor, um pregador. Porque se me chamasse na igreja, eu cavava um buraco e botava a cabeça dentro. Tinha tanta vergonha, meu Deus do céu. O pastor me chamar, meu Deus, eu cuido da mocidade hoje. Ai, meu pai, vou me esconder aqui. E tem gente que está assim na igreja. Não consegue falar em público. Se você receber esse dom do Espírito de Deus, você vai falar com uma autoridade tão grande que o diabo ou vai sair da tua frente ou você vai passar por cima dele igual um trator de esteira. Então descubra o que te dá satisfação. Qual é a necessidade que você precisa. Eu tive muita vergonha na minha vida. Me lembro quando comecei a pregar, eu tinha tanta timidez que eu ficava sempre escondido atrás de alguém. Mas um dia um cara se levantou num trem e disse que ia me matar. E o cara era alto, grande. Era um trem do pagode. Eu comecei a pregar, entregar folheto, pedindo as pessoas para assinar meu caderno de oração. Falou: ó, pregador, se tu vier para cá com essa história aí, eu vou quebrar você. E pensa num camarada forte, irmão. Aquele camarada escurão, todo maçudo, parecia uma rã. Aqui em cima era assim, embaixo assim, ó. Meu Deus do céu, se ele fizer assim, ele vai me torrar, vai me cortar todo. Vou te quebrar, irmão, não vem não. Falei: Jesus, agora eu não posso, agora tem que pregar, porque eu estava pregando, ele chegou depois. Aqui é democracia, meu Deus, todo mundo tem direito. Ele vai cantar o pagode e eu vou cantar o pragode.
E eu vou pregar, Jesus. Se eu apanhar, tu me segura para não morrer, porque eu estou muito novo ainda. Mas se morrer, glória a Deus, eu sou um mártir. E comecei a pregar, pá. Irmão, daqui a pouco, rapaz, eu não te falei. E ele saiu de onde ele estava. Irmão, ele me deu 3 passos, ele travou. Ai, segurou a chupeta do trem, ai. E eu falei, Jesus, segura o homem, meu Deus. Deus está segurando, que ele ia me bater mesmo. Aí quando eu vi ele travado, eu falei, meu Deus do céu, vou pregar. E é isso que acontece quando você debocha do evangelho. Não, porque no poder de Deus, ele me ajuda aqui. E o pessoal segurando, e eu doido para chegar em Madureira, né, irmão? Que eu estava querendo descer em Madureira, que vai que ele conserta ali. Mas não, era Deus me dando livramento mesmo. Quando saiu de Madureira, os irmãos desceram, eu também, e eu vi o pessoal segurando nele, apoiando. Eu pensei, rapaz, tu viu, o cara deu um mau jeito na coluna. Falei, mau jeito na coluna, rapaz, foi o anjo que meteu a espada nas costas dele, porque ele ia me bater. Mas depois daquele dia eu comecei a crer como ninguém, porque são experiências que você vive no campo do sobrenatural. Se eu não vivesse aquilo, de repente eu nunca tivesse coragem de enfrentar os desafios que eu enfrentei depois. Então, descubra o que lhe dá satisfação, descubra o que te dá prazer na obra de Deus, e aumente sua comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo, ela é construída, depende da sua relação com Ele. Eu não sei como você veio hoje aqui, como você chegou aqui, mas eu sei que Deus quer que você saia daqui diferente, porque esse é um tempo de reconstrução. Então, algumas dicas para vocês aumentarem a comunhão com o Espírito Santo. Só dicas. Se você quiser seguir, amém. Se você não quiser, você vai encontrar a sua maneira. Mas primeiro, inicie sempre o seu dia com uma oração. Peça para Deus abrir os canais de comunicação da sua mente. O Espírito Santo, ele fala com todos os sentidos vitais, com a audição, com a visão, com o olfato, com o tato, com o paladar. Ele usa todas as inteligências que você tem, a inteligência musical, olfativa, sinestésica, qualquer uma ele quer comunicar, mas você tem que pedir a Deus para tirar os impedimentos. Também leia a Bíblia, sempre em profunda atitude de meditação. Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Essa palavra é viva. Deus vai começar a revelar coisas para você aqui que Ele não revelou para ninguém. Faça algo mais, pode seguir. Apresente o seu pedido diante de Deus e anote. E a gente pede e não anota. Irmão, comece a anotar. E quando Deus responder, você escreve assim, ó: respondido no dia 21 de abril, 19 horas. Deus me atendeu. Você vai ver que a tua oração não é no vácuo, não está em vão. Deus está ouvindo a tua oração. Peça aperfeiçoamento espiritual. Tem gente que só pede e pensa, né? Ô Senhor, manda aquela moça bonita, lábio carnudo. Ô Deus, tu sabe, Senhor, eu tô doido para namorar, mas aquela jovenzinha lá da igreja, ela é muito feinha, ela é muito magrinha. Não, pare de pedir essas coisas. Começa a pedir dons, começa a pedir sabedoria, começa a pedir revelação, começa a pedir comunhão. Você vai ver que vai melhorar. Tenha atos de adoração, de joelho. Adore, louve, fale com Deus, mas com atitude de quebrantamento. Profira palavras espirituais. Tem gente que nem sabe o que é isso. Eu chego na minha casa, eu abençoo o meu cachorro, eu abençoo o gato, eu abençoo o meu pé de coco, eu abençoo o pé de acerola, eu abençoo meu casamento, eu abençoo a minha cama, eu abençoo os meus bens. Eu aprendi a declarar palavra de vitória sobre a minha vida, irmão, e eu só tenho recebido vitória sobre vitória. Sabe por quê? Porque você amarra o poder de Satanás quando você abençoa o pouco que você tem. Não é pelo muito ter, mas é pela qualidade do que você tem. Isso que você tem, você diz: muito obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. Ele vai mandar mais, porque Ele vê você glorificar o nome dEle. Então profira palavras espirituais. Oferte para Deus, irmão. Oferta não é só dinheiro. Tire um tempo. Diga: Deus, não vou tomar Coca-Cola durante um ano, só para mostrar que a minha barriga não é o meu Deus. Se você abrir mão de alguma coisa que te dá prazer, para glorificar o nome de Deus, você vai ver o que Deus vai responder em tua atenção. Então tem alguma coisa que te prende. Quem sabe até uma rede social, você não consegue viver. Tem crises, fica aí com tremedeira se ficar meia hora sem olhar para o Facebook. Diga: Deus, o Facebook está me escravizando, mas Tu és o Senhor da minha vida. Vou fazer um voto aqui, vou ficar 6 meses sem olhar Facebook, só para te adorar, Jesus, mostrar que Tu és o Senhor da minha vida. Você vai ver Deus mudar a tua história, mas tem que renunciar, tem que ter atitude. Memorize versos de promessa bíblica. Cada palavra que você memorizar vai ser um livramento que Deus vai te dar em algum momento. Creia no poder de Deus, porque Deus transforma maldição em
bênção, mas é preciso que você creia e também eduque sua mente, porque o sugestionamento do mundo hoje é tão grande, é tão ferrenho, que a gente às vezes fica numa confusão mental, mas o Espírito Santo não nos deixa enganado. Ele sabe o que você precisa, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua necessidade, e Ele te trouxe aqui porque quer burilar o teu ser, a tua vida. Você pode ficar de pé na presença de Deus em nome de Jesus? Eu quero que você abra o seu coração e faça uma oração agora ao Espírito Santo, para que os dons de Deus se manifestem na sua vida, e que esses dons sejam exercidos com toda a consciência e responsabilidade que a Bíblia exige, a fim de que as ações deletérias do diabo e todos esses modismos não atrapalhem a sua caminhada, mas você seja um cristão consciente, que testemunha a este mundo que vale a pena servir a Deus. Eu sei que Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer moldar a sua vida. O tema que vocês escolheram fala isso. Deus está reconstruindo um novo tempo para que você seja o grande diferencial. Quem Deus vai usar é você. Cada um com a sua realidade, com a sua necessidade, com a sua limitação, mas é você. É você que tem que tomar a decisão de dizer: Deus, eu quero viver uma dimensão sobrenatural, eu quero viver uma experiência diferente, e eu estou colocando meu coração agora diante da tua presença. Eu quero que você ore, pelo menos aí por 2 ou 3 minutos, revelando para Ele qual é a sua maior necessidade, ou confessando para Ele qual é a sua maior deficiência, aquilo que te impede de seguir à frente, aquilo que te impede de caminhar na direção desse projeto que Deus tem. Que isso aqui não seja apenas um passatempo, que a sua vida cristã não seja apenas um atrativo para você matar o seu tempo, mas que seja realmente uma experiência que te leve ao céu, que te leve a conhecer as verdades de Deus. A Fernanda Brum tem uma canção que ela diz: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas o que Ele vai fazer? Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei. Quem sabe você não sabe como pedir? Espírito Santo, vem interceder por mim. Por quê? Todas as coisas cooperam daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem. Eu quero que você chegue perto de alguém que está do seu lado aí, porque essa pessoa vai representar o Espírito Santo na tua vida. Segura na mão dele, na mão dela, isso. Você vai fazer essa oração agora. Enquanto o irmão está tocando aqui, você vai poder orar com ela e por ela, e pedir que os dons sejam manifestos na vida de vocês. Diga para ele: eu quero ver, Senhor, a tua glória, ver os sinais, me acompanhar. Então eu preciso me colocar em movimento, porque os sinais não vão ficar parados. Os sinais vão te acompanhar. Os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão. Eles só vão seguir a quem crer. Se você crer, você vai se colocar em movimento agora, em nome de Jesus. Deus vai te dar direção para onde você tem que caminhar. Se é na evangelização que você vai atuar, se é na adoração que você vai atuar, se é na libertação, se é no encorajamento, se é na contribuição, mas fale com o Espírito Santo, porque Ele tem dons para você. Em nome de Jesus, receba de Deus agora essa ministração do céu, para que a tua vida seja abundante. Oh, aleluia! Deus está movendo. Oh, aleluia! Ele está soprando. Em nome de Jesus. Levanta como um grande exército que marcha avante para o teu reino anunciar. Ore agora e ministre uma palavra de vitória. Esse é o tempo. Esse vai e profetiza Deus sobre os em nome de ossos. Jesus. Aviva! Restaura, Senhor, esses adolescentes. Cada osso Renova.
haja vida, profetiza, abra a boca, Seja ministrado, seja ministrada. vem dos quatro cantos, sopra, ó Espírito, faz a tua igreja se levanta como um grande exército que marcha avante para o teu reino anunciar. Vem dos quatro cantos, sopra, ó Espírito, faz a tua igreja se levantar como um grande exército que marcha avante para o teu reino anunciar. Esse é o tempo, vai e profetiza sobre os ossos que estão secos, que eles se juntam, que eles se unam, cada osso ao seu osso, haja nervos, haja carne, haja pele, haja vida, profetiza, abra a boca, que o Espírito virá. Peça pro Espírito Santo soprar, vem dos quatro cantos, sopra, ó Espírito, faz a tua igreja se levantar como um grande exército que marcha avante para o teu reino. Se vem Espírito, vem dos quatro, fique à vontade entre nós. Espírito, faz a tua igreja se levantar como um grande exército que marcha avante para o teu reino anunciar. Escute, não ouço mais o barulho dos ossos, mas ouço os passos firmes dos que marcham e pisam no império das trevas. Esses são seus passos da igreja que vai avante. Eu não ouço mais o barulho dos ossos, mas ouço os passos firmes dos que marcham e pisam no império das trevas. Declare, vem dos quatro cantos, cante, sopra, ó Espírito, faz a tua igreja se levantar como um grande exército que marcha avante para o teu reino anunciar. Vem dos quatro cantos, sopra, ó Espírito, faz a tua igreja se levantar nesse tempo como um grande exército que marcha avante para o teu reino anunciar, para o teu reino anunciar, para o teu reino em todo tempo anunciar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos foram abençoados aqui nessa tarde? Amém? Nós gostaríamos de agradecer ao pastor Gesiel. Muito obrigado por essa palestra abençoadora. Que Deus continue te usando como canal de bênção, né, como instrumento nas mãos dele.